manhã de vida, de alegria, de celebração. É o dia que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor. Domingo, primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, os judeus guardavam, os discípulos de Jesus, guardavam um dia especial para cultuar a Deus, era o sábado. Com a ressurreição do Senhor, eles passaram a marcar o dia de celebração como domingo, o primeiro dia da semana. E desde então, nós nos reunimos pelas manhãs ou à noite, no domingo, durante o dia do domingo, para celebrar o nosso Senhor e Salvador. E sim, nesses dias de tanta aflição, de tanta dor, de tanta perturbação, nós continuamos a celebrar o nosso Salvador, o nosso Senhor, pois a ressurreição dele nos trouxe vida. A morte dele nos trouxe vida. A sua ressurreição nos levou a encarnar essa vida. O apóstolo Paulo nos ensina que ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E nós, nesse mês, estamos celebrando 22 anos, e nesses 22 anos nós temos aprendido com o Senhor a ouvir a voz dele e a caminharmos nesse caminho. E o tema que estamos trabalhando é percepções. Percepção são as lentes que nós percebemos a vida. Nós percebemos a vida de maneiras diferentes. Cada um tem uma realidade de vida, cada um recebeu em si a impressão da vida pela educação, pelo ambiente que viveu, pelas pessoas que lhe cercaram, as coisas boas, as coisas ruins que lhe aconteceram. Nós vamos sendo construídos na vida e pelas coisas que nos cercam. E isso produz em nós percepções diferentes da vida. E essas percepções, elas nos levam a caminhos, e às vezes são caminhos ruins, difíceis, caminhos que nos trazem muita angústia. Certamente, há muitos caminhos que nos trazem alegria, e celebração e festa, mas hoje o convite é para eu e você, a partir do texto que nós vamos ler, ajustarmos as lentes da nossa percepção e percebermos a vida a partir do olhar de Cristo, a partir das lentes do Evangelho. E eu quero iniciar fazendo a leitura com você no texto na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. O apóstolo Paulo ele vai falando sobre a plena confiança em Cristo Jesus. E ele vai conversando com os irmãos e falando sobre quem ele era, o poder que ele tinha no conhecimento, no domínio da lei, das escrituras, na sua percepção sobre o que era justiça, o que era ser bom, a percepção dele sobre vida eterna. E quando se fala de vida eterna, nós estamos pensando ou em vida eterna, salvação, ou em morte eterna, condenação. E a percepção dele de vida eterna, portanto, salvação, era a partir da justiça dele, do que ele fazia. Então, ele se esforçava em ser um cara bom, ele se esforçava em ser um bom religioso, ele se esforçava em convencer as pessoas a fazer como ele, a ser como ele, até que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus, ele diz que ele é o caminho. Jesus é o caminho. E Jesus, que é o caminho, vai se encontrar com Saulo de Tarso. Ele depois tem o seu nome mudado para Paulo, mas ele está indo cavalgando, e então o Senhor se encontra com ele, e nessa experiência ele tem as lentes de percepção dele da vida é ajustada. A maneira dele olhar para a vida, para si mesmo e para o próximo é ajustado. Ele deixa de ser somente fruto ou produto do que a sociedade impôs sobre ele. Ele deixa de ser apenas produto do que a religião trouxe para ele. Ele deixa de ser apenas produto do que ele absorveu na vida e passa a olhar para a vida
com as lentes de Cristo, pela percepção de Cristo. E isso faz com que ele enxergue a si mesmo. E quando nós nos enxergamos a nós mesmos, nós nos percebemos melhor no mundo, no universo, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento com Deus. E foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso, que se converteu em Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo que se fez menor de todos os apóstolos, e foi o que mais escreveu dentre eles, e nos traz lições importantes sobre o que é estar no caminho, o que é seguir no caminho. E no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele diz que ele se esvaziou ele diz que ele vai abrindo mão de todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, religioso, político, estratégico, dos conceitos que ele tem. Ele fala: olha, isso tudo para mim virou esterco, isso tudo para mim virou algo desprezível, e eu desprezei tudo isso para receber Cristo, para entender Cristo, para viver Cristo, para ser absorvido por Cristo. E ele diz: eu quero isso, eu quero conhecer o poder de Cristo e da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela não é uma história bonita de alguém que triunfou sobre a morte. Não, ela é muito superior. Essa mensagem nos fala de redenção, de transformação, de salvação, de algo que eu não posso fazer, de algo que está para além de mim, de algo que eu não tenho a menor potência para realizar. E essa ressurreição, esse Cristo vem, encarna e me ensina como é ser gente, morre desprezado, porque a mensagem dele, a lente de percepção da vida que ele traz, não cabe nos olhos da religião, não cabe nos olhos da política. E por conta disso, matam ele. Mas ao invés de cessarem a vida de Deus, ele se entrega para agora compartilhar essa vida com os seus discípulos. Para que eu e você, como Paulo, experimentemos o poder da ressurreição de Cristo. E eu quero voltar então no nosso texto de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, para pensar com você em algumas falas dessa experiência tão extraordinária que os discípulos tiveram a caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, o texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Estava estampado na cara deles a angústia e a tristeza. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Ele perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram
que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Aqueles discípulos de Jesus, como nós, foram chamados pelo Senhor. Nós somos chamados. A palavra nos ensina isso. Jesus se apresentou a nós como se apresentou aos seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a cada discípulo que Jesus ia encontrando, a palavra dele era: vem e me segue. Venham atrás de mim e eu vou fazer de vocês, que eram pescadores de peixes, pescadores de homens. Então, o caminho que é Cristo foi encontrando seus discípulos. Não é o discípulo que encontra o caminho. Nós entendemos, pela história da humanidade, pela jornada de todos os homens, que os homens estão em busca de. E muito desse de é o sentido da vida. Tem a ver com qual o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? E muitos encontram parte desse propósito nas suas atividades, nas suas vocações, nas suas habilidades, e tudo isso é extraordinário e traz muita alegria e traz muito sentido para a vida. Mas não traz todo o sentido da vida, porque a vida, ela não se extingue na materialidade. Ela não se extingue, pelo menos para os que não são existencialistas. Os existencialistas entendem que a vida é só a matéria, é só esse tempo de viver e morrer, e mais nada acontece além disso. O que nós que não somos existencialistas contrapomos em relação a isso é que seja quem for o ser humano, esteja onde ele estiver, esse ser humano sempre anseia por alguém que está para além dele. Seja lá o nome que esse ser humano dá para esse alguém que está para além dele. Alguns no passado chamavam de sol, de lua, de astros, de universo, outros deram o nome de outros deuses. Não importa os nomes que são dados a essa ânsia de se encontrar com aquele que transcende a nossa existência. E esse alguém que transcende essa nossa existência, essa busca do homem por esse alguém, é o que nós entendemos ser o sentido último da vida. O desejo de se encontrar com a nossa origem, com a nossa fonte, com aquele que nos fez. E esse desejo é natural, é quase como que um sinal que foi dado e nos trouxe a vida e nos fez viver, mas esse sinal foi interceptado. Há
uma interferência nesse sinal entre o homem e Deus. E esse homem sente como se esse sinal um dia já foi pleno. Há um desejo de se ter uma paz que não se conhece, mas é como se tivesse no nosso DNA. Há um desejo de se ter uma vida que nós encontramos parte dela aqui na existência, mas que ela se completa para além dessa existência, mas não está em nós. Há um sinal dentro de nós de uma completude, de se sentir completo, que está para além de ser pai, para além de ser mãe, para além de ser marido ou esposa, ou irmão ou irmã, ou amigo ou amiga, ou empreendedor, ou construtor, ou realizador, está para além de tudo isso. É o desejo de se completar em alguma coisa, e as Escrituras, como palavra de Deus, nos mostra que é essa sede de Deus. O homem tem sede de Deus, e a própria Escritura nos diz que Deus colocou essa sede no homem. E esse homem, então, deseja isso, mas ele não encontra o caminho. A palavra nos ensina que o homem vai, em Atos, nos diz que ele está como no escuro, tateando, buscando encontrar. E nessa busca ele cria suas religiões, ele busca as suas percepções, ele projeta as suas percepções, até que finalmente o Deus eterno vem se encontrar com esse homem. E é isso que acontece quando Jesus encontra cada discípulo dele. Ele diz: eu sou o caminho. Acabou a busca, chega, parou de buscar. Eu sou o caminho. E quando eles se encontravam com Jesus, eles se sentiam plenos e realizados. Jesus fala: vinde após mim, vem e me segue. Mas agora, 2 discípulos dele, na verdade todos os discípulos dele, mas nesse texto que nós estamos lendo, 2 discípulos dele estão caminhando porque as convicções deles, as certezas deles, o que era realidade para eles, se tornou poeira. E como é terrível, irmãos, quando a frustração da vida nos alcança, quando as certezas da vida vira poeira, quando a imprevisibilidade da vida nos atropela. Tem uma música do Toquinho e do Vinícius de Moraes, que é Aquarela. E um dos refrões, eles dizem assim que o futuro é como uma astronave que queremos pilotar. Ele não tem dor nem piedade, né? Enfim, eu não lembro exatamente a letra, mas ele fala assim, que a vida vem e sem pedir licença entra em nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. É a imprevisibilidade da vida. Ela vem e nos atropela arrancando o chão da nossa certeza, nos atropela arrancando as nossas convicções, nos atropela produzindo em nós frustrações, nos atropela produzindo em nós insegurança, medo. Então, aquele super-homem, aquela mulher que sabia todas as respostas, que sabia o caminho, que sabia o que fazer, que sabia andar, que sabia dizer para o outro como é que era a vida, como é que tinha que acontecer, agora está sem chão, inseguro. E muitas vezes a menor decisão que precisa ser tomada, coisa simples da vida, começa a ser motivo de angústia, de tristeza, de buraco, de depressão. Perde-se a esperança, só se tem a frustração. O que fazer agora? Os rostos ficam desfigurados, entristecidos. Em uma outra versão, o texto bíblico diz que quando Jesus se encontra com os amigos e fala para ele, o que vocês estão falando? Eles olham para Jesus e o rosto deles estão aterrados, aterrorizados. É o rosto de quem está totalmente frustrado. As suas certezas viraram poeira, as suas convicções viraram poeira. Essa pandemia que veio assolar o mundo que tinha o controle de tudo, o mundo que vai para conhecer outras galáxias, o mundo que vai para o microcosmo e descobre tudo o que acontece dentro do núcleo e do átomo, e o mundo que tem o poder das respostas pela razão, pela ciência, o mundo que nos diz o que é clareza da vida e como se deve andar. Esse mundo foi curvado.
Os homens mais ricos do mundo e os mais miseráveis da terra foram todos nivelados por um vírus. Um vírus. É um ser unicelular que nem é um vírus, que só pode ser visto num microscópio atômico, nem esse microscópio normal não se vê. E ele calou os poderosos, os grandes, os pequenos, os ricos, a economia, a ciência, ele calou tudo. E parece que todo mundo perdeu as suas certezas. A ciência, que nós celebramos ela, a ciência é uma dádiva de Deus, a ciência é um presente de Deus para nós, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Ela nos ajuda, ela é uma bênção de Deus, é isso. Nós louvamos a Deus pela ciência, pelo dom, a capacitação que Ele dá aos homens e a habilidade deles e a seriedade daqueles que são verdadeiramente cientistas e vão atrás de respostas que nós necessitamos para continuar caminhando na vida e nos desenvolvendo. Essa ciência ficou confusa. O que faz? Põe máscara ou tira máscara? 15 dias que espera ou 10? O que faz e o que deixa de fazer? Tudo o que era certeza virou incerteza. A economia foi se esfarelando, o número de pobreza e de miséria aumentou. Muitos ricos tiraram a própria vida, porque só sabiam viver na abundância. Essas certezas foram tiradas. E quando isso acontece, vem a insegurança. E isso aconteceu de maneira macro em todo o mundo, mas isso acontece muitas vezes de maneira pessoal, na vida de cada um de nós. E a frustração, então, se estabelece como nova realidade, e a incerteza se estabelece como nova realidade, a insegurança vira fruto dessa nova realidade. E então nós nos sentimos perdidos, caminhando em direção oposta. Ou eu imagino aqueles dois discípulos, irmãos, desculpa aqui a linguagem, sem nenhuma demagogia, nenhum desrespeito, mas sabe aquela linguagem que a gente usa hoje, o cachorro que caiu da mudança e não sabe para onde o dono foi, está todo perdido, tudo é medo, tudo é incerteza, tudo é insegurança, eles estão assim. Mas o caminho não perdeu eles. Eles se perderam do caminho, mas o caminho não perdeu eles de vista. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para o caminho. Ele é o caminho. E quando nós vamos a Ele, que é o caminho, nós levamos os nossos caminhos também, que são as nossas certezas, nossas histórias, nossas realidades, nossa percepção. Mas quando nós vamos para o caminho, Ele vai nos ensinando a andar de um jeito novo, que é o jeito dEle, porque Ele é o caminho. Então, quando eu e você estamos nessa condição de frustrados, de inseguros, de incertezas, agora com dúvidas a respeito de coisas simples da vida que devemos tomar e que antes tomávamos com tanta segurança, agora estamos incertos, e isso traz instabilidade, o caminho vem nos resgatar, o caminho vem nos buscar, o caminho vem nos tratar. Jesus foi ao encontro deles. E quando Jesus se encontra com eles, Jesus vem para trazer a eles cura. Se você precisa de cura, Jesus é o caminho que te traz cura. Se você precisa de segurança, retomar as convicções, agora não baseada no seu caminho, mas no caminho que é Cristo. São novas seguranças, são novas percepções. É por isso que nós, como Paulo, devemos ter o desejo de experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Porque é a ressurreição dele que traz vida a nós. E esse Senhor foi ao encontro deles. O caminho que um dia te chamou, o caminho que um dia te encontrou. E talvez hoje você se sente longe desse caminho. Talvez você se sinta desestruturado, inseguro, cheio de incerteza. Essa pandemia produziu incerteza, irmãos, nas convicções, de modo geral, de muitos de nós, talvez de todos nós. E todos vamos fazendo revisões das nossas percepções. Mas o Senhor é aquele que vem e nos encontra no caminho perdidos, para nos dar de novo o sentido e o significado da vida.
para resgatar em nós aquilo que havíamos perdido. E nessa conversa com Jesus, os amigos falam para ele, olha, eles estão falando com Jesus, e eles falam para Jesus, sem perceber que era ele, diz assim, olha, nós esperávamos que ele fosse o resgatador, o remidor, o redentor, aquele que vinha tirar Israel da condição que ele estava. Ora, e foi isso que Jesus fez. Mas a percepção deles estava equivocada. E nesse sentido, essa conversa começa aqui a partir do versículo 20. Eles dizem assim, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mais ou menos assim, como pode aquele cara que ressuscitou mortos? Nós vimos ele dar vista para os cegos, ele andou na água. Ele fez coisas que ninguém jamais viu, mas como conseguiram matar ele? É muita frustração, é muita tristeza, é muita convicção que foi para o ralo. E o que eles viram era o fato não muda, o fato é a realidade não muda. O que eles viram era o fato, mas o que eles perceberam era a percepção deles, e não a que Deus tinha para eles, e não a que Cristo tinha para eles. É por isso que o caminho que é Cristo vai até eles, para ajustar a percepção deles. Então ele diz, olha, eles crucificaram ele. Nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão com anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer. E aqui vem a chave dessa passagem, desse recorte que eu estou fazendo agora, que ele diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. E aí ele diz, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, que é o Pentateuco, e todos os profetas, que são os demais livros do Antigo Testamento, explicou-lhes o que constava a respeito dele, o Cristo, em todas as Escrituras. Jesus, o caminho, vai ao encontro deles. E o objetivo de Jesus é único. Foi para eles, e é para mim, e é para você, e é para nós nesses dias de pandemia, onde as certezas, as convicções foram tomadas, e onde muitos estão se sentindo perdidos, desorientados. É como se a sua fé já não fosse a mesma, é como se o seu Deus já não fosse o mesmo, é como se a comunhão já não fosse a mesma, é como se o relacionamento dele com Deus já não é o mesmo. São as dúvidas que mexem com a estrutura da vida. Nós não somos parte espiritual, a nossa vida não é distinguida em espiritual e material na prática. Na prática ela acontece junto. Então nós fomos afetados integralmente. Então tem gente que está moído, totalmente afetado em todos os sentidos. Mas o Senhor foi ao encontro deles e disse assim, vocês leram direito as Escrituras? As Escrituras, irmãos, a palavra de Deus, se você abrir esse livro aqui, ela é letra no papel. No dia deles, era letra, aqui é letra no livro, né? Lá era letra no pergaminho, ou no papiro. Mas é letra fria. As Escrituras é letra fria. Só que essa letra fria, ela pode atingir o ser usada com propósito humano ou com propósito da inspiração. Esse livro aqui, ele é usado para se fazer guerra
E ele é usado para se anunciar a paz, como eu estou fazendo agora, a vida, a ressurreição, o Salvador, quem nós somos e quem ele é. E essa letra fria, ela serve propósitos humanos, pode servir a propósitos humanos ou podem servir a propósito da inspiração. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda epístola ao Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir o homem de Deus, para que esse homem ande em toda a justiça. Então, ele diz que toda a escritura é inspirada. Pedro diz que os escritos de Paulo é inspirado. Os discípulos entendiam que os escritos deles, os escritos que foram registrados, falando dos dias da vida de Jesus na terra, e dos ensinos e o compartilhamento dos ensinos que eles receberam de Jesus, eles entenderam que esses escritos são inspirados. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados. Mas Jesus, quando se encontra com os discípulos, não existe Novo Testamento, só o Antigo. Só Moisés, ele chama de Moisés o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas e os salmos. Então ele diz, como vocês têm dificuldade de entender o que está escrito nas Escrituras? Como você está lendo? Eu me lembro lá no texto que Jesus, a parábola que Jesus fala do bom samaritano. É mesmo aqui no Evangelho de Lucas, Jesus, segundo escreveu Lucas. O bom samaritano é um homem rico, de boas condições e mestre. Chega a Jesus e conversa com ele, perguntando para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna e sobre os mandamentos. E o Senhor então fala para ele, você lê as Escrituras? Depois ele pergunta, como você lê? Como que eu e você lemos as Escrituras? Nós lemos seguindo os propósitos humanos ou seguindo os propósitos da inspiração? Se a palavra de Deus é inspirada para me corrigir, para me santificar, tem uma versão que diz para redarguir, que é o sentido de sondar o meu coração e me constranger à mudança. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada. Hoje nós vivemos um tempo onde a palavra, a Bíblia Sagrada, está debaixo de poderoso ataque. E é poderoso ataque por causa da modernidade e da pós-modernidade, duas linguagens que a gente usa para falar sobre a exaltação da ciência e da razão em relação da ciência e da razão, portanto, considerando a vida apenas como existencial, como as coisas que acontecem na materialidade, e desconsiderando essa ânsia nossa que eu falei inicialmente a respeito de desejar Deus ou de desejar o transcendente, a ponto de se usar a linguagem de que a Bíblia é questão de crendices. E crendices, cada um tem a sua, mas a vida acontece fora dessas crendices. Alguém precisa de remédio, alguém precisa de matemática, alguém precisa de dinheiro, alguém precisa de coisas materiais. A ciência, que é uma bênção de Deus para nós, tem sido usado pelo homem envaidecido por ter recebido ela, já que o homem não produz o homem faz descoberta, produz informação e traz conhecimento. Mas a inteligência, a capacidade, a vocação para isso, quem nos dá é essa transcendência, é o Deus eterno. Mas esse homem, apaixonado, encantado com a sua própria capacidade, despreza agora a fonte desse conhecimento, desse entendimento, dessa inteligência, dessa capacidade. E ele então agora despreza as Escrituras. E agora, nesses dias que nós estamos vivendo, as Escrituras Sagradas de novo estão debaixo de feroz ataque. E é importante eu e você lembrarmos que nós estamos nesse mundo e nesses séculos, e somos sim influenciados por esse mundo e por esse século. E nós precisamos perceber, ter atenção, se o que está me afetando em relação aos fatos que acontecem é a percepção do que as Escrituras dizem ou a percepção que a ciência e os homens dizem. Porque isso me afeta de maneira diferente.
me faz perceber a vida diferente, desesperar da vida diferente, ou esperar diante de tudo o que está acontecendo de maneira diferente. O Senhor Jesus vai conversar com eles, irmãos, e não apela à razão, à lógica, apela às Escrituras. Ele diz: como vocês demoram a entender? A vida, irmãos, está para além da razão. A razão não dá conta da vida. A razão não dá conta de responder todas as angústias da vida. A razão encontra o vírus, a razão desenvolve um remédio, a razão ajuda a gente a construir, a razão ajuda a gente a ir para o espaço, a razão traz coisas maravilhosas para nós, mas a razão não dá conta da vida. A angústia, a depressão, a insatisfação que acomete a todos os homens, desde o mais rico do mundo até o mais pobre e miserável. A razão não dá conta da vida. E o Senhor Jesus vem lembrar os discípulos que eles estão usando as Escrituras de maneira equivocada. Ele diz assim para os mestres da lei, ele diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Eu e você precisamos falar com o Senhor. Senhor, abra-nos a mente para que nós entendamos as Escrituras e não leiamos as Escrituras apenas a partir da letra fria e de propósitos humanos. Hoje nós vemos líderes que manipulam as Escrituras para usurpar os outros, para tomar dinheiro do outro, para manipular, para diminuir, para controlar. Há um dos mestres que aparece na Bíblia, um advogado, na verdade. Ele seria hoje um advogado. Um advogado porque ele conhecia a lei e ele usava a lei naquela época para aplicar a lei, né? É só um paralelo. Ele seria como se fosse um advogado. Ele vai falar com o Senhor Jesus e vai perguntar a respeito da salvação. E a pergunta dele é excelente. O que eu faço para ser salvo? E ele faz algumas perguntas para Jesus e fala: Senhor, qual que é o grande mandamento, afinal de contas? Tem tantos mandamentos, mas qual que é o grande? De todas as leis, qual é a lei-chave? Qual é a lei mestra? O Senhor diz assim: ame a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, e ame o teu próximo como você já se ama. E ele ouve Jesus e fala: Senhor, o Senhor está certo. Parece que é um clique na cabeça dele. Ele é um estudioso da lei fria. Os discípulos, nesse momento, estão sendo estudiosos da lei fria. Eles viram Jesus andar sobre as águas, multiplicar pão e peixe, fazer aparecer lá uma moeda na barriga do peixe, ele pagar o imposto dele, ele ressuscita morto, ele faz coisas extraordinárias. Mas eles estão lendo Jesus pela percepção da religião. Não vamos fazer isso, irmãos. Se tem uma coisa que Jesus não veio fazer, é trazer religião. Se tem uma coisa que nós, os homens, criamos, foi a religião. No sentido de definição da sociologia, religião é só a nossa maneira de desenvolver mecanismos e métodos e sistema para nos relacionarmos com uma entidade transcendente. E aí cada um cria a sua. O Senhor Jesus veio nos trazer uma outra compreensão da vida que acontece aqui e agora, que se manifesta em nós e que nós não a conhecemos e que nós não a entendemos, se Ele não se revelar a nós. É por isso que o caminho, que é Jesus, vai aos discípulos e diz para eles: vocês estão demorando para entender o que as Escrituras falam a respeito do Cristo. Ele é o Cristo. Cristo é a palavra que significa enviado. No hebraico ela é Messias, no grego, ela é Cristo, mas as duas palavras significam enviado. E para o judeu isso fazia lógica. Deus vai enviar alguém para nos redimir. A leitura dos discípulos é que a redenção era política religiosa. Ele ia redimir Israel. De quem? Da opressão do império. Jesus diz: mas é isso que eu fiz, eu vim redimir vocês. Ele fala: não é isso que os profetas disseram que o Cristo tinha que sofrer antes de entrar na sua glória?
Ele está dizendo, olha, ajuste a lente de vocês. Vocês estão entendendo que eu vim redimir, resgatar vocês apenas nessa vida. Mas isso aqui é existencialismo. Vocês estão olhando para a vida só como se ela acontecesse aqui. Ele está dizendo, eu vim resgatar vocês inteiro. É mais do que libertar da opressão, do jugo do império político e religioso. É libertar vocês desse vazio, dessa angústia, dessa busca incessante, dessa condição de alguém que sente que tem um sinal para falar com Deus, mas não consegue falar. Eu vim resgatar, eu vim salvar vocês, eu vim mostrar para vocês quem vocês são e como vocês precisam de um Salvador. Não de um político, não de um governador. Isso vocês já têm para explorar vocês de sobra. Ele está dizendo, eu vim mostrar para vocês como vocês precisam de um Salvador. Aquele advogado, quando ouviu Jesus falar, ame o teu próximo, ele diz assim, é isso, Senhor, a tua resposta tem sabedoria. Jesus fala para ele, olha, você não está longe do reino de Deus. Olha que fantástico. Alguém que conhecia a letra fria da lei, agora ele é tocado por Jesus. Jesus diz, você não está longe do reino. Ou seja, o reino está alcançando aquele advogado, aquele homem, aquele doutor da lei. Olha o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou 20, deixa eu ver aqui, 24, 23, 23. Olha o que Jesus fala a respeito dos mestres, dos doutores, dos doutores da lei, dos religiosos. Capítulo 23, ele diz assim no versículo 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Quando ele diz se assentam na cadeira de Moisés, ele está de novo falando do Pentateuco. Ele falou, os religiosos se sentam na cadeira de Moisés, acham que entende tanto da Bíblia, que se põe na cadeira de juiz em relação ao outro. E ele está dizendo assim, vocês são os hipócritas. Ele está fazendo uma crítica ao propósito da leitura das Escrituras com objetivos humanos, de dominação, de controle, de exploração. Irmãos, é triste a gente ver, passando rápido na televisão, quantos canais de televisão tem com tanta gente falando de Bíblia, de Deus e de fé, e falam de Deus como se controlasse Ele, como se fosse um boneco, como se conhecessem Ele, e para você ter é só você dar dinheiro, para você conquistar é só você fazer uma oferta. É uma desgraça, é uma miséria. Mas se Jesus não fosse encontrar os discípulos dele no caminho de Emaús, talvez eles iriam pelo mesmo caminho. E Jesus então diz para ele, vocês não entenderam vocês não olharam. E Jesus fala para os mestres, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Olha o versículo 15 do Mateus 23, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha isso. Ele está dizendo, vocês percorrem a vastidão da terra para pegar alguém de qualquer religião, para fazer deles um prosélito, alguém que é da sua religião, só para fazer deles um condenado pior do que eles já estavam. Por quê? Porque a religião não traz salvação. Melhora muita gente, tem muita religião bacana aí que melhora muita gente. E se o tema é religião, tem um monte aí que você pode encontrar. Mas se o tema é existência, é você saber quem você é você se encontrar na vida, é você ter sentido da vida, é você sair do buraco da angústia, da busca incessante e se completar no sentido de ter vida eterna dentro de você, Jesus disse, eu sou o caminho. Bom, a palavra de Deus nos ensina que o outro propósito das Escrituras, da letra fria que tem nesse livro, é quando ela salta desse papel frio e entra dentro de nós, nos trazendo salvação, nos trazendo vida eterna. Jesus, ele vai conversar com aqueles amigos dele para dizer que a vida, a razão não dá conta da vida. E nós precisamos das Escrituras. O ataque que as Escrituras têm sofrido hoje não vai destruir as Escrituras, porque ela é sustentada pelo próprio Deus. E claro que nós devemos estar sempre usando o bom senso, a razão,
as reflexões dos nossos pares da teologia, para fazermos leituras mais razoáveis, cada vez mais adequadas. Para quando Jesus nos perguntar, você entende o que você lê? Ou como você lê? A gente possa responder, Senhor, nós estamos lendo a partir das lentes que o Senhor nos deu, da perspectiva que o Senhor nos deu. Finalmente, o Senhor encerra essa conversa com os discípulos, e quando Jesus vai falando para eles da palavra, é diferente de quem só fala de religião. O coração deles começa a arder, aquela alegria, aquele prazer, aquela sensação de segurança, de realização, de que a verdade está comigo, ou está em mim, melhor, a verdade está em mim, não comigo, está em mim. Parece que começa a voltar, porque o coração deles volta a arder. Essa palavra arder é como se um coração morto volta a pulsar. Se você se sente nessa condição, soterrado pela dor, pela insegurança, pelo medo, pela incerteza, soterrado pela angústia, soterrado pelo excesso de informação, soterrado pelo fracasso de tudo. É tanta gente morrendo, é tanta impotência, é tanta incapacidade de resolver tudo. Se você se sente soterrado nessa condição, o Senhor vem trazer ressurreição para você e ressurreição para mim. O coração deles que está enterrado em desânimo começa a receber uma massagem de amor, uma massagem de compaixão. A letra fria da Bíblia deixa de ser fria e algo que não se entende e passa a ser vida, passa a fazer sentido. Eles começam a sentir o coração deles arder e eles querem ouvir mais Jesus. Eu imagino eles no caminho dizendo, fala mais. Peraí, mas isso aqui eu não tinha entendido. E Jesus vai esclarecendo, eles, então agora faz sentido. E Jesus vai esclarecendo e aquilo vai trazendo alegria para eles, porque as Escrituras Sagradas não é um livro da religião para você ter ele como um talismã, como um amuleto, como uma amuleta. A Bíblia é a palavra de Deus que traz vida a nós. O coração deles ardem e eles desejam que Jesus passe a noite com eles. Jesus se reúne e ora, e quando ora, os olhos deles se abrem. A palavra de Deus em nós é que nos traz ressurreição para vivermos a vida novamente. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, ela nos ajuda a perceber quem nós somos e como precisamos de um Salvador. E eu encerro lendo para vocês, ainda em Lucas capítulo 24, os versículos 44. A partir do 44, Jesus havia dito para eles, mas eu não havia dito para vocês que era necessário eu morrer? Os profetas não disseram que o Messias deveria sofrer? Ele diz assim, a partir do versículo 45, então lhes abriu o entendimento. Abrir o entendimento é mudar a percepção, é ajustar a nossa percepção da realidade. Ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ore ao Senhor, para que o Senhor ajude você a compreender as Escrituras. Compreender as Escrituras não é ser bom de Bíblia, não é ter um monte de versículo decorado, embora isso é muito importante para todos nós. Compreender as Escrituras não é ter versículos na ponta da língua para atingir alguém, para apontar o erro alheio. Abrir as Escrituras, abrir o entendimento e entender as Escrituras é como eu olhar para um espelho e entender, e perceber quem eu sou e como eu preciso de um Salvador. E como Deus não tem dívida comigo, e como Deus não está me devendo nada, e como Ele não está Ele não está em falta comigo. É eu perceber quem eu sou. Ele diz assim, ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
Então Jesus esclarece agora para os discípulos que estavam reunidos, certamente o mesmo que ele falou com os 2 discípulos a caminho de Emaús, agora ele está conversando com os demais discípulos. Ele vai lá, o caminho que é Jesus, vai agora a Jerusalém encontrar os discípulos e esclarece para eles o que as Escrituras falavam a respeito dele. E diz que é nas Escrituras que nos traz o ensinamento que seria anunciado a necessidade de arrependimento para perdão de pecados. Necessidade de arrependimento para perdão de pecados. Você já pensou nisso? Que o Evangelho veio para dizer para mim e para você que nós precisamos nos arrepender? É normal entendermos que o Evangelho veio só para dizer o que nós temos que conquistar, o que Deus tem para nos servir, como se ele fosse um grande mordomo, um grande gênio da lâmpada, se curvando diante de nós e nos dizendo, se curvando diante de nós, com a potência e com a força da razão, do iluminismo, da ciência, do conhecimento, querendo nos servir. Não, não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que nós precisamos nos arrepender. E nos arrepender não é ter sentimento de coitadinho, nem autovitimação, nem autoimagem depreciativa, não, é termos uma visão ajustada, uma percepção ajustada de quem nós somos na vida. E que há um Deus que nos dá a vida e nos sustenta na vida. E que nós precisamos nos arrepender da condição que nós estamos. A nossa condição é mais do que o que nós fazemos, é quem nós somos. Nós somos pecadores, porque tendemos a errar constantemente contra nós mesmos, contra o próximo. E esse é o testemunho contra nós que precisamos de um Salvador. Quando os discípulos entendem isso, o coração deles arde novamente. E eles se acendem, se enchem de alegria, de esperança. Eles voltam a se lembrar de tudo que Jesus havia ensinado para eles. Eles voltam a Jerusalém. Falam aos amigos, olha, ele apareceu para nós e o nosso coração se ardeu de alegria. Eles voltam a ter sentido de viver. Eles ajustam a percepção de vida deles. Eles agora começam a experimentar o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus veio trazer a mim e a você ressurreição. Esses dias de pandemia, dias de dores, de aflição, de angústia, de sofrimento. Mas é dia de reflexão. É dias para pensarmos no que cremos, no que temos feito, no valor que temos dado às Escrituras, onde temos lavado a nossa alma, onde temos buscado saciar a nossa sede e finalmente experimentarmos com poder a ressurreição de Cristo Jesus em nossa vida. Nas palavras de Paulo, quero experimentar o poder da ressurreição de Jesus e participar de todo o seu sofrimento para ter plenitude dele na minha vida. Veja que ele não fala de triunfalismo. Ele fala de estar na vida e sofrer enfrentando a vida. Claro, desfrutar de tudo que a vida tem, mas desfrutando dela. Para além da materialidade, com a presença de Cristo em nós. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Ele nos envia também a mesma missão, de continuar compartilhando essa palavra que nos traz vida, ajustando a nossa percepção e nos tirando do buraco e nos ressuscitando para essa nova vida que é dele e que ele nos trouxe. Eu quero orar com você e convidar você, lave-se nas Escrituras, beba dessa água, coma desse pão que é as Escrituras sagradas, é mais do que letra fria, e faça isso numa atitude de oração, numa atitude de humildade, pedindo, Senhor, abra o meu entendimento, ajuda-me a entender as Escrituras, faça o meu coração arder novamente e você voltará a se apaixonar pelo Senhor, como você já se apaixonou e terá a convicção de compartilhar essa vida com os que estão ao seu redor. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que o Senhor tem para você uma semana de paz, uma semana de ressurreição, uma semana de resgate, de transformação, sair dos escombros que a vida tem lançado sobre você, das incertezas que a vida tem trazido sobre você e andar na convicção que é a presença do Senhor conosco no caminho. Deus anda conosco nas nossas dores e nas nossas tristezas e faz o nosso coração encher de esperança. Pai, nós oramos
sobre cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs e amigos, e sobre todos aqueles que a nossa voz alcança. Que a Tua palavra, Senhor, que não é minha, ao contrário, traz vida a mim, ao alcançar cada um dos nossos irmãos, agora ou em qualquer lugar, quando alguém acessar esse conteúdo, sejam transformados, renovados, avivados, despertados pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Tua misericórdia. Essa palavra viva, que sonda o nosso coração, que conhece o que há dentro de nós, que nós mesmos não conhecemos direito. Essa palavra que não volta vazia, mas alcança o propósito para o qual o Senhor enviou. Que nos ajuda a entender que o Senhor veio para morrer no nosso lugar, para nos redimir da nossa condição de pecador, para produzir em nós arrependimento, para termos uma nova maneira de viver. Que essa palavra, Senhor, continue a se manifestar em nós, para nosso bem, para a glória do Teu nome, para o bem da nossa sociedade. Visite esse irmão e essa irmã que está triste e angustiada, essa pessoa que está desanimada, Senhor, aflita com a vida, e traga sobre ela hoje ressurreição, para a glória do Teu santo nome. Traze a Tua paz, traze a Tua cura, traga, Senhor, a Tua vida, que só o Senhor pode trazer. Nós te pedimos isso para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Que o Senhor te cure, que Ele te sare, em nome de Jesus. Nós oramos sobre a sua vida, para que você desfrute do amor e do cuidado de Deus, porque Ele vai te buscar, esteja você onde você estiver. Glória a Deus. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco, é uma alegria ter você conosco.